Nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nós nos submetemos à Tua autoridade. Declaramos nessa noite, ó Pai, total liberdade ao Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos muito mais do que uma instrução, mas nós queremos o Teu toque personalizado sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Pai, nessa noite, ser tocados pela Tua palavra. Precisamos, ó Deus, ser transformados pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Pai, precisa gerar transformação dentro de nós e transformação através de nós. Que eu seja tão somente, Pai, um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós chegamos então no encerramento do nosso seminário. Glória a Deus, aleluia. Recebemos muito da parte de Deus durante todo esse dia. E eu agora à noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto simples, um texto que com certeza você conhece ele muito bem. Talvez você já tenha meditado nesse texto, mas eu quero, nessa noite, junto com os irmãos, tirar alguns entendimentos em relação a esse texto. Então, abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 30. É um texto bastante conhecido. E que o Senhor nos conceda a graça nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, eu preciso de ajuda para pregar, tá? Por favor. Você pode dar uns berros aí, uns glória a Deus, uns aleluia. Fica à vontade, viu, querido? Isso. Preciso de ajuda, viu? Diz assim o texto: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando o retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Meu irmão, se nós tirássemos... Eu queria pedir um abençoado que está mexendo com as luzes para dar uma baixada nesse trem aqui. Eu estou ficando cego com essas luzes, gente. Misericórdia. Se nós pegássemos a Bíblia, tirássemos tudo dela, e nós deixássemos somente esse texto, nós teríamos todo o propósito de redenção, todo o propósito de salvação dentro desse texto que nós acabamos de ler. E isso não empolgou ninguém. Que legal. Vai dar certo, irmão, em nome de Jesus. O povo está assim, mas ele ia pregar sobre o Espírito Santo. Irmão, creia. No final a gente chega lá.
O texto ele começa dizendo que um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Nós precisamos entender algumas coisas. Esse homem, quando você vai olhar a questão da cidade de Jerusalém, vou olhar geograficamente, Jerusalém ela é uma cidade alta. Quando você vai olhar a cidade de Jericó, ela é uma cidade mais baixa. Jerusalém, pela palavra de Deus, é o lugar de bênção, é o lugar de promessa. Jericó é um lugar de maldição. Então, o texto ele está dizendo que um homem, ele descia de Jerusalém, cidade alta, para Jericó, uma cidade baixa. Ele está fazendo uma trajetória de declínio. Uma trajetória de declínio. Às vezes Deus te planta, meu irmão, num lugar de bênção e você não quer enxergar, você quer seguir o seu caminho. Então, ele está num caminho de declínio. Eu vou embora de Jerusalém, diz que é lugar de bênção, mas esse povo não faz as coisas que eu gosto. Não faz o que eu quero, não atende aos meus desejos. Então esse homem, ele está num caminho de declínio, de queda. E isso representa, meu irmão, a queda do homem. O homem, quando ele está plantado no jardim do Éden, quando Deus ele cria o homem, ele forma o homem do barro, sopra sobre ele o fôlego de vida, planta ele no jardim do Éden, ele está num lugar de bênção. Ele está em Jerusalém, no lugar de bênção. Mas quando o homem peca, ele está em declínio. O declínio representa o pecado na nossa vida. Quem está entendendo? Então esse homem está numa trajetória de declínio. No meio dessa trajetória de declínio, esse homem, ele encontra no meio do caminho ladrões que o roubam, batem nele, e o texto diz que deixam ele meio morto, como se tivesse morto. O estado ao qual ele estava. E esse é o estado que a humanidade se encontra quando ela vive no pecado. O homem separado de Deus não tem mais a vida de Deus nele. Ele começa a viver pela sua própria vontade, pelos próprios desejos. Ele é escravo de Satanás. Então esse homem, ele é espancado no meio do caminho, deixado meio morto. O texto então ele vai dizer que descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E esse sacerdote olha para aquele homem naquela condição, não faz nada e vai embora. O texto continua dizendo que da mesma forma, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, foi embora. Pastor, o que você quer dizer com isso? O texto está dizendo que descia pelo mesmo, isso aí que vocês falaram. Descia pelo mesmo, ou seja, tanto o levita quanto o sacerdote estavam na mesma condição do homem, em declínio. E meu irmão, quem está na mesma condição que você de pecado, não pode te ajudar. Não pode fazer nada por você. Amém? Então o texto ele vai dizer que certo samaritano, e aí a expressão muda, ele diz que seguia o seu caminho. Então ele estava num caminho oposto. Quem está entendendo? Esse homem que estava num caminho oposto, ou seja, não era um caminho de declínio, ele chega, ele vê aquele homem, ele se move de íntima compaixão,
se aproxima dele, ata-lhe as feridas, deita sobre ele azeite e vinho. Pastor, não estou entendendo nada. Então, irmão, se quem descia pelo mesmo caminho não pode fazer nada por você, porque está na mesma condição de declínio, quem está caminhando no caminho oposto pode te ajudar, porque não está em declínio. Amém? O sacerdote e o levita, eles representam, meu querido, a religião. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Religião não faz nada por ninguém. Religião não te salva. Quem salva é Jesus. O sacerdote e o levita estão impedidos de fazer algo porque eles também estão em queda. Eles não conseguem fazer nada. Mas então eles, representando a religião, não podem te ajudar. Quem pode te ajudar chama-se Jesus Cristo. E o texto diz que, seguindo o seu caminho, certo samaritano, ele representa Jesus. O pessoal no fundo está entendendo? Esse certo samaritano que representa Jesus, ele vê aquele homem ferido, jogado para a morte. Que é assim que nós estamos quando Jesus nos acha. Feridos, destruídos, quase morrendo. O que ele faz, meu querido? Ele se compadece da nossa vida. Ele se ajoelha próximo àquele homem. Ele ata as feridas. Ele coloca azeite e vinho. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. O vinho representa o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Aqui o texto está dizendo que Jesus, através do teu sangue, ele vem nos resgatar, nos lavar, nos purificar. Ele vem para cuidar da nossa vida. E aí ele pega esse homem, ele tira aquele homem que não tem condição nenhuma de andar sozinho. Coloca ele sobre o seu animal e leva ele para uma hospedaria. E lá, ele cuida daquele homem. No dia seguinte, ele vira para o dono da hospedaria e fala: estou indo embora, cuida dele até que eu volte. Está aqui o dinheiro, cuida dele até que eu volte. Pastor, o que isso quer dizer? É simples, irmão. Jesus leva você para uma hospedaria, para um lugar de cuidado, para um lugar onde Ele vai cuidar de você. Só que Ele, Jesus, não pode estar ali com você muito tempo. Ele precisa ir embora. Ele precisa ir para o Pai, nos preparar morada. Ele precisa ir para lá, preparar um lugar para mim e para você, um lugar ao qual nós iremos habitar. Então, como Ele não pode ficar comigo e com você ali na hospedaria, o que Ele fala comigo e com você? Olha, eu estou mandando outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele vira para esse dono da hospedaria, que é o Espírito da verdade. Ele vira para ele e fala assim: olha, eu estou deixando alguém ferido aqui, alguém que o mundo acabou com ele, alguém que estava afastado do meu Pai. Eu trouxe ele de volta pelo meu sangue. Eu cuidei das feridas dele, eu tratei dele com o meu sangue. Eu estou deixando ele aqui aos cuidados de você. E deixa eu te falar, ele diz aqui, ele paga 2 dinheiros. O que ele quer dizer com isso? Por esta vida, eu já paguei o preço para ele, por ele já está pago, já está pago, já está pago. E o melhor de tudo, irmão, ele vira e fala para o dono da hospedaria assim: ó, segura essa, cuida dele. A Bíblia fala que Jesus, antes dele subir aos céus, ele vira para os discípulos e fala assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele sopra sobre eles o Espírito Santo.
Ele sopra sobre eles o Espírito. Irmão. Ele vira para os discípulos e fala: permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Duas coisas que você precisa entender, meu querido. A partir do momento ao qual a palavra de Deus é ministrada sobre a tua vida, a partir do momento ao qual ela é ministrada, ela é liberada sobre você, e você entende a palavra, você recebe a palavra sobre você, você compreende que Jesus morreu por você na cruz, que Ele pagou um alto preço pela tua vida, um preço de sangue, e você recebe Ele como seu Senhor, o seu Salvador. O que Ele está falando? Ele diz: assim como o Pai me enviou, envio vocês. Recebe o Espírito. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você passa a se tornar morada, habitação, templo do Espírito Santo. Ele passa a morar dentro de você. Quem aqui já entregou a vida a Jesus? Só que ele fala: fiquem quietinhos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, meu irmão, você além de você ser morada, nós precisamos ativar aquilo que está dentro de você. Agora, Jesus ele não para por aí, no texto. Ele fala com o dono da hospedaria, o Espírito: olha, o preço por essa vida já está pago. Eu já paguei o preço por ele. Está aqui tudo que você vai gastar com ele. Está aqui, já está pago tudo que já foi gasto para cuidar dele. E se você precisar gastar mais alguma coisa, eu vou te pagar. Quando? Quando? Ele vai voltar, irmão! O preço já está pago, cuida dele, eu vou para o meu Pai, ele é precioso para mim, e eu vou voltar para buscar ele. Meu irmão, ele vai voltar, meu querido, ele vai voltar para te buscar, ele vai voltar para te buscar. Você é precioso para Deus. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele morreu por você. Não é porque você é lindo, não é porque você é maravilhoso, não é porque você sabe coisas, não é por isso, mas é porque Ele te amou primeiro. Ele está preparando um lugar para mim e para você, querido. Pastor, mas e o Espírito Santo? Eu quero rodar. Você acha que eu não sei que vocês associam isso comigo? Eu sei. Meu irmão, a partir do momento, deixa eu te explicar uma coisa. A gente passou o dia inteiro falando de libertação e cura. E normalmente nós esperamos que a libertação vai acontecer com a gente quando vier um homem ou uma mulher de Deus em poder e autoridade, impor as mãos sobre a nossa vida e dar ordens aos demônios e que eles vão embora. Aleluia! Meu irmão, isso pode acontecer. Nós cremos nisso. Só que existe algo que te liberta dia a dia, chamado Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, muito mais do que procurar exorcismo, imposição de mãos e isso e aquilo, procura a palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente procurar esta palavra, você vai entender que aquilo que você espere que aconteça com você por uma imposição de mãos numa reunião de avivamento, ela pode acontecer com você na cozinha de sua casa, sem ninguém botar a mão em você.
O problema, meu irmão, é que nós colocamos a nossa expectativa e formatamos a forma como Deus tem que agir. Só que o nosso Deus não cabe numa caixinha. Nosso Deus não cabe numa caixinha. Ele vai muito mais além daquilo que nós pensamos. Muito mais além. Então, quando a gente vê moveres, reuniões de avivamento, moveres do Espírito, e meu irmão, vai acontecer, meu irmão. Porque o Espírito Santo quer te pegar hoje. Eu acho maravilhoso quando a gente vê ali a coisa começando a acontecer, no Espírito movendo na igreja, e você vê os irmãos assim, do nada, caindo sozinho. Eu falo assim, é doido. Mas eu acho legal demais, cara. Porque ele entendeu. A Bíblia fala que do interior fluirão rios de águas. Já está dentro de você, querido. Eu acho que só uns 3 entenderam. Já está dentro de você, meu amado. Já habita dentro de você. Já se move dentro de você. Já fala com você. Ele fala. Meu amado, eu tenho certeza de que hoje, em algum momento do dia, o Espírito Santo falou com você. Ele falou. A grande questão é, o que você faz com aquilo que ele fala? O que você faz? Ah, pastor, mas o que ele falou comigo é uma coisa que não tem sentido nenhum. Bem-vindo ao meu mundo. Normalmente não tem sentido. Para mim. Mas para a pessoa que recebe, tem. Para a pessoa que recebe, tem. Gente, Jesus, ele pagou um preço por mim e por você. Ele precisou ir para o Pai e não nos deixou órfãos. Se você for olhar para o início da igreja, a igreja, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, ela não nasceu por causa da necessidade humana, a igreja nasceu por causa de uma intervenção do Espírito. 3 entenderam? O Espírito, ele está desde a criação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí? E aí, meu querido? Você quer viver uma vida esperando Cristo voltar para você ir para a glória? Ou você quer viver uma vida no Espírito, ao qual, enquanto você não vai para a glória de Deus vem para cá? É disso que eu estou falando, meu querido. A vida no Espírito é trazer a glória de Deus para cá e ver o sobrenatural acontecer. É ver o sobrenatural de Deus acontecer. O problema é que a gente está tão automático, tão mecânico. Uma vez eu fui ministrar numa vigília, não foi aqui no sul não, porque essas coisas não acontecem aqui não. Aqui não acontece isso não, é só fora daqui. Né? Fui ministrar numa vigília, como bom pastor batista, né? Irmão, pensa numa vigília pentecostal.
até o tutano. Só que os irmãos, no começo da vigília, primeira hora, eles eram bem... Cara, era só adoração. Você chegava no lugar, você sentia a glória de Deus inundando aquele lugar. O céu descendo, fogo. Cara, o Espírito Santo movendo no meio do povo ali. Era adoração, 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 adoração. A primeira hora toda. E era maravilhoso. Passava a primeira hora, trocava o grupo de louvor. E aí eles tocavam uns tal de corinho de fogo. Irmão, eu não sou contra. Não tenho nada contra. Nada. Entendo o que eu vou dizer. Mas eu vi um povo, e é esse o exemplo que eu quero dar, que durante a adoração, que a coisa estava pegando, na hora que o outro grupo de louvor subia no altar para tocar, e os irmãos lá parados duro, crente, crente, crente. Na hora que o irmãozinho tocava a primeira nota no pandeiro, eu olhava assim e falava assim, pronto, ligou o botãozinho. Ligado e desligado. Fácil. Ô querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ter um botão de liga e desliga. Nós vamos agora para um momento, nós vamos para uma reunião agora, a administração vai ser sobre o Espírito Santo, eu preciso me preparar. Ai, Senhor, terra, fogo, vento, trovão. Aí os velhos vão rir, eu sou o Capitão Planeta. Deixa eu te contar uma coisa. Se para você estar numa reunião, numa ministração do Espírito Santo, você precisa se preparar com todo amor e carinho que eu tenho pela sua vida. Você precisa se converter. Porque, meu irmão, você não tem que se preparar para uma reunião do Espírito. Você tem que andar no Espírito. Você tem que andar no Espírito, irmão. Irmão, você tem que ser aquele que quando você chega num lugar em que Deus está presente, você entra naquele lugar, você já faz assim, ó. Ele está aqui. Você tem que, sabe, irmão? Você tem que andar no Espírito. Andar. As breves visitações do Espírito Santo, você vai ver sobre isso em todo o Velho Testamento. Amém? Você vai ler o Velho Testamento, você vai ver que os profetas, os homens de Deus, eles tinham visitações do Espírito. Mas quando você vai após a cruz, entenda, não é o Novo Testamento, é após a cruz. Você não vê breves visitações, você vê moradas. Você vê habitações. Por isso que Jesus fala, porque Ele foi o primeiro. Quando Ele é batizado, a Bíblia fala que quando Ele levanta da água, o céu se abre e o Espírito como uma pomba desce sobre Ele e o Senhor Ele fala, eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. E Ele começa então, a Bíblia diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ao qual andava por toda parte libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Ele caminhou e andou nessa terra como um homem ungido pelo Espírito Santo. Então ele vira para os discípulos e fala, paz seja convosco. Paz, gente? Povo desviado?
Que isso, gente? Misericórdia. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Ou seja, tudo que o Pai derramou sobre a minha vida, toda unção, toda capacitação, o Espírito que Ele derramou sobre mim, tudo o que Ele me deu, assim como Ele me enviou, eu estou enviando vocês. Ele sopra o Espírito. E aí? Você quer ser aquele crente que precisa dos gatilhos, do toquinho no pandeiro? Você quer ser aquele crente que tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente? Ou você é aquele crente que fala assim, Pai, vem com o peso da tua glória. Vem, mas vem com tudo. Não vem com pouco não, porque a tua palavra diz que o Senhor não dá o Espírito por medida. Eu quero é muito. Se você é desses doidos, porque para mim é tudo doido. Se você é desses doidos que quer os trem todo, não quer se conformar com pouco. Meu irmão, eu não me conformo. Desde que eu entendi isso na palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, eu passei a ser um buscador crônico, desesperado. Como assim, pastor? Irmão, simples. Vou te fazer uma pergunta. Deus tem filho predileto? Não tem. Certo? Eu via Deus movendo na vida dos outros. Eu via das pessoas fazendo as coisas em Deus através do Espírito. E eu ficava assim, eu quero. Eu quero esse trem. Gente, eu vi tanta coisa, Deus manifestando na vida das pessoas. Uma vez numa reunião, vendo um pastor ministrar, ele foi descer do púlpito para poder orar pelas pessoas. Só que antes dele descer do púlpito, ele pegou, esse era dos pentecostal, ele pegou a toalhinha, Assembleia, enxugou a testa dele, ele olhou para o lado e tinha 2 irmãos grandão do lado assim, e eu parado do outro assim, olhando, né? Intercedendo, o obreiro intercedendo, né? E aí ele olhou para os 2 irmãos e eu não entendi nada que ele falou. Eu só vi ele balançar a toalhinha e os caras, vá para a parede. O obreiro intercedendo, eu. Meia hora depois eu quero esse trem. Não tem filho predileto? Não põe Deus na caixinha, irmão. Não limita o poder de Deus. Não limita o agir do Espírito Santo. Não se torne aquele crente crítico que vê as coisas acontecer e fala, até parece. A pregação nem foi tão boa assim. Meu irmão, quando eu comecei a ver essas coisas e eu aprendi a respeito do Espírito, eu me joguei de cabeça. Eu me joguei de cabeça. De cabeça mesmo. Pastor, mas a gente precisa aprender. Como é que a gente aprende? Fácil. Vocês estão numa igreja que preza pelo ensino.
Quem aqui não faz carisma? Não faz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te desafiar. Eu te desafio. Pastor, mas dinheiro para pagar mensalidade. Irmão, é um desafio. Faça a inscrição para o carisma no próximo semestre. Faça. Você vai começar a ver coisas dentro de sala de aula que você vai duvidar. Você vai falar, não é possível. Procura o pastor Anderson, que é o coordenador do carisma. Conversa com ele, marca com ele. Irmão, eu quero ver a agenda desse homem para atender futuros alunos lotada. Ele vai tirar todas as suas dúvidas a respeito de mensalidade, de preço, de pagamento e tudo. Pastor, mas tem que pagar mesmo, irmão? Tem um custo, irmão. A gente traz professor de Belo Horizonte. A gente paga a passagem, né? Tem um valor que a gente paga o professor, que ele vem só da aula. É um seminário. E eu te desafio. Eu não ouvi muita referência boa do professor dessa semana, não. Dia 27, nós estamos lá em Passo Fundo. Você está numa igreja, irmão, que proporciona a você o ensino. Eu estava conversando com as pessoas ali depois da última ministração da tarde. Aí o pastor de Gravataí começou a brincar comigo. Ele falou assim, na hora das orações eu só via você apontando, você não ia orar por ninguém. Eu falei, é lógico, porque tem um povo doido nessa igreja que falou que queria aprender como fazer, então a gente coloca para fazer. É simples. Então, irmão, eu te desafio a fazer o carisma. Se fizer inscrição para o próximo semestre, eu encontrarei com vocês no próximo semestre, ministrando dons do Espírito Santo. Ah lá o telefone do pastor Anderson. Manda uma mensagem para ele. Está ali, ó. É o número dele mesmo, pode mandar. É de madrugada, de madrugada. Amém, irmãos? Cadê o povo do louvor? Arrebatado não foi, porque eu estou aqui ainda. Fica de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Porque tem ceia ainda hoje. O pessoal botou uns pallets aqui para impedir de eu pular do altar. Perseguição comigo, gente. Meu irmão, então, como eu falei, Jesus ele liberou a mesma unção, a mesma ativação que o Pai derramou sobre ele liberou sobre a sua vida. Amém? Gente, isso aí. Amém? Ele derramou sobre você. A mesma. Assim como, essa expressão assim como, ele quer dizer o quê? Da mesma forma que ele fez comigo, eu estou fazendo com você. Da mesma forma. O pessoal do louvor vai ministrar uma canção. Meu irmão, eu vou te pedir, você vai fechar seus olhos. E você vai começar a falar com o Senhor. Enquanto eles ministrarem a canção, nós vamos ter pessoas aqui, preste atenção,
Nós vamos ter pessoas aqui em que a sua mão, ela vai começar a queimar. Sua mão, ela vai começar a queimar. Tem pessoas aqui que a sua língua vai começar a queimar. Tem pessoas aqui que o seu ventre, ou traduzindo para os homens, a sua barriga, você fala ventre com o homem, ele fica ventre, 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 ventre. Sua barriga, ela vai começar a queimar. Enquanto eles começarem a ministrar, se isso acontecer com você, a única coisa que você vai fazer, você vai sair do seu lugar, porque o Espírito Santo está me dando uma direção, que nós não vamos atrás de você agora. Aleluia! Não vai nenhum pastor até você, não vai nenhum líder até você, não vai ninguém até você, porque o Espírito Santo está te chamando a dar um passo em direção a Ele. Porque a sua mão queimando são as coisas que você faz. O Espírito Santo quer usar aquilo que você faz para tocar vidas. A sua língua queimando é que o Espírito Santo quer usar a sua boca, a sua voz para tocar vidas. E o seu ventre ou a sua barriga queimando é porque dentro de você tem uma nação e nós precisamos gerar isso dentro de você. Então, enquanto eles estiverem ministrando, você vai sair do seu lugar se você tiver um desses 3 sinais. Tem mais um, tem um 4º sinal. Os seus pés vão queimar. Os seus pés vão queimar. Porque o Senhor quer te levar para lugares para falar dele. E nesses lugares você vai pisar na cabeça da serpente. Então, se sua mão queimar, a sua língua, ou a sua barriga queimar, ou os seus pés, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Orientação para os pastores e líderes. A pessoa que vier à frente, você vai até ela e vai perguntar para ela qual parte está queimando. E aí você vai orar por ela nas direções que eu dei. Então começa a orar, meu irmão.